Sintam-se abraçados com o calor do Nordeste brasileiro. Para que nos abençoe. Este é o nome de um livro nosso, Vivência Mediúnica, um pequeno livro com 12 capítulos, e que nós vamos tentar trazer para vocês sob a forma de perguntas, abrindo essa nossa conversação fraterna com o pensamento da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que muito bondosamente resolveu nos prefaciar. Então ela diz: a vivência mediúnica saudável é consequência da conscientização do compromisso, que se adquire através do estudo da própria faculdade, da meditação em torno das suas finalidades, quanto da irrestrita confiança em Deus. Então, viver a mediunidade precisa que nós nos conscientizemos da importância dela e também entender que esse é um compromisso importante que nós trazemos ao reencarnar, valorizando a vida, a oportunidade que o Senhor nos ofereceu. Sabemos hoje que todo o nosso processo reencarnatório é programado e, naturalmente, as aberturas para a mediunidade são ali instaladas para que nós tenhamos essa possibilidade de interagir com o mundo espiritual, de onde a gente provém, de onde nós fizemos essa grande viagem. O estudo da faculdade é importante. Nada sem estudo pode ser realizado de uma maneira efetiva. E a meditação em torno das finalidades da mediunidade. Isso em confiança plena e total no amor de Deus e na sua proteção. A finalidade da mediunidade, nós todos sabemos, é estabelecer essa ponte, esse canal de comunicação com o mundo das causas, com a nossa família espiritual que ficou, com os benfeitores que nos acompanham, com todo o processo para que nós tenhamos tranquilidade e possibilidades de êxito, de sucesso em nossa existência espiritual. Uma pergunta, se fôssemos dirigir para vocês, só que a resposta já está ali. Então, não vale a pena eu fazer esse tipo de teste com vocês. Todos somos médiuns ou somente alguns de nós? É claro, nós nos remeteríamos à questão que abre o capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Mais adiante, a mensagem de Allan Kardec continua dizendo que é uma faculdade do homem, é uma faculdade inerente à criatura humana, e ele vai acrescentar: todavia, em algumas pessoas, a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz de uma forma evidente, de uma forma clara, de uma forma explícita, ostensiva. Então, a gente pode, através dessa colocação, separar de saída dois grandes grupos de médiuns. Aqueles médiuns em que o pensamento dos espíritos, que são os agentes da comunicação mediúnica, se sobrepõe ao pensamento do médium, de tal forma que a mensagem aparece clara, tranquila, lúcida, embora algumas influências que são
naturais do próprio meio, do próprio comunicador, que é o próprio médium. Então, isso seria a faculdade ostensiva. Kardec vai dizer que esse é o interesse fundamental, primordial, pelo qual ele vai desenvolver o estudo do Livro dos Médiuns. Mas ele declara que todos somos mais ou menos médiuns. Esse mais ou menos representa exatamente uma relação quantitativa. Alguns são mais médiuns, têm um potencial mediúnico muito maior do que outras pessoas, e outros têm um potencial, uma capacidade de assimilação do pensamento dos espíritos de uma forma menos incisiva, de uma forma menos clara. O pensamento dos benfeitores espirituais e dos espíritos de um modo geral é lançado sobre a mente desses médiuns comuns, desses médiuns que se ignoram a si mesmo, e ele não tem a capacidade de separar no discurso, na própria comunicação, o que é dele do que é do mundo espiritual. Então, é uma mediunidade difusa, é um processo de mediunidade inspirativo, é um processo que vai ampliar um pouco a nossa expressão, que vai definir um pouco mais a realidade do nosso pensamento, dar mais clareza, mais segurança, mas não é uma comunicação que possa experimentalmente comprovar a imortalidade da alma. Então, esses dois tipos de médiuns. Então, nós vamos estabelecer o médium ostensivo, ele se caracteriza pelo transe, o transe mediúnico, um estado especial da sua mente, do seu processo psíquico, que vai estabelecer um afastamento, uma desvinculação do seu organismo físico, das suas realidades biológicas, para ensejar o encaixe mais perfeito do mundo espiritual, dos espíritos, para uma comunicação mais clara. É que vale dizer que esse tipo de médium, ele adquire um estado de passividade para ensejar a comunicação. Esses médiuns são muitos na face da Terra, muito poucos. Em relação a esse universo de 7 bilhões de almas, os médiuns ostensivos são muito poucos. Eles são semeados pela divindade, aqui, ali, acolá, para promover o progresso da humanidade. E os outros, que não são médiuns? Como é que se expressa essa mediunidade? Essa mediunidade se expressa de uma maneira evidente, de uma maneira clara, com algumas entidades espirituais que têm uma grande semelhança com esses médiuns que são médiuns ignorados, que ignoram a sua própria faculdade. Essa grande multidão de médiuns somos todos nós. Se eu perguntasse, desses dois tipos de médiuns, quais são os mais importantes, se nós poderíamos colocar numa balança para medir a importância de cada um desses tipos de médiuns. Médiuns que não são ostensivos, a maioria da humanidade, médiuns que são ostensivos. Todos têm o seu papel. E eu diria que, do ponto de vista numérico, no dia que nós pudermos acordar essa mediunidade que está latente no coração de cada pessoa, nós iremos fazer uma grande transformação do mundo. Porque as nossas diferenças, elas se dissiparão muito facilmente. Então, os médiuns ignorados, como dizia São Luís e Santo Agostinho, eles, onde quer que nós estejamos, poderão estar em comunhão conosco. E a sintonia desses médiuns se expressa de uma forma especialíssima com o nosso anjo guardião. Se ninguém fosse médium de ninguém, seria médium do seu anjo guardião. E essa comunicação com o anjo guardião, o espírito protetor,
se estabelece mercê da nossa vontade. E eles dizem, diz São Luís e diz Santo Agostinho, formulai perguntas, multiplicai deduções, consultai-os na maior parte do tempo de vossas próprias vidas, provocai essa comunicação com esses seres amigos, os nossos espíritos familiares, e as respostas se multiplicarão em nossa própria vida, fazendo com que nós vivamos numa comunicação, numa comunhão mais perfeita com a própria divindade, com os objetivos da vida. No dia em que nós soubermos estabelecer essa comunhão com a nossa família espiritual, com o nosso anjo protetor, com os espíritos familiares, nós alavancaremos a nossa vida e daremos um impulso muito grande ao progresso da própria humanidade. Nós somos médios só em sala mediúnica, aí já estamos falando de médios ostensivos também, estamos falando de médios não ostensivos, estamos também falando deles. A faculdade acompanha o médium, nós somos médios 24 horas por dia. Não que nós devamos receber espíritos, entrar em contato permanente com a espiritualidade de uma forma ostensiva, dando a impressão às criaturas que estão à nossa volta que nós estamos mediunizados. Não é nada disso, mas conectados à nossa sabedoria espiritual, aos nossos amigos, prestando atenção a todos os estímulos que vêm da vida espiritual para enriquecer a nossa própria vida. Então, todos somos médiuns a serviço da vida, no trabalho, na família, na comunidade, onde quer que nós estejamos, nós estamos recebendo influências espirituais. É isso que diz a questão 459 do Livro dos Espíritos. São eles, os espíritos, que de ordinário nos dirigem. Nos dirigem no sentido de nos influenciam positiva e negativamente. Quando deixamos inimigos do outro lado da vida, esses seres também estão com condição de estabelecer uma comunhão com cada um de nós. Os benfeitores, igualmente, daí a importância da nossa escolha, estabelecer para a nossa vida os ideais mais significativos, estabelecer com o mundo espiritual propostas éticas que valorizem o nosso existir na Terra, e estaremos fazendo contato com esses benfeitores. Nas tarefas da mediunidade, sim, mas no estudo, na evangelização infantil, no labor social do centro espírita, em todas as atividades, a fonte de inspiração divina, através dos bons espíritos, é derramada sobre cada um de nós. Educar a mediunidade ou educar-se para a mediunidade? Estamos agora falando mais propriamente da mediunidade ostensiva. Então, nós deveremos educar-se. A mediunidade cresce, valoriza-se, expressa-se de uma maneira mais clara com o nosso processo de educação moral, educação ética, educar os nossos sentimentos, valorizar as expressões mais altas da vida. Toda vez que nós fazemos um percurso nessa direção, nós vamos nos harmonizando e vamos quebrando as ligações com a sintonia negativa dos espíritos inferiores e, sobretudo, quebrando o impacto perturbador dos nossos impulsos instintivos, que vêm naturalmente das nossas experiências transatas. O nosso consciente, essa vida do nosso pensamento contínuo da presente encarnação, é um processo muito pequeno
em relação à quantidade de pensamentos que vêm do nosso inconsciente, os impulsos que transitam pela nossa alma e que precisam naturalmente do controle da nossa razão consciente para estabelecer uma vida ética, saudável, amorosa. Quanto mais a gente progride socialmente, culturalmente, mais a nossa mediunidade se engrandece. Toda vez que a gente aumenta a nossa consciência para perceber melhor as coisas, a nossa realidade espiritual, mais nós estaremos trabalhando a nossa mediunidade de uma forma clara. Seja a mediunidade ostensiva, seja a mediunidade que nós ignoramos, a mediunidade difusa que cada um de nós é possuidor. A faculdade mediúnica é do espírito ou do corpo? A resposta: a faculdade é do espírito, mas depende do organismo. Claro, todas as nossas conquistas são conquistas do nosso espírito imortal. Nós vimos jornadeando de encarnação em encarnação, conquistando o sentimento, conquistando a capacidade de organizar as ideias, conquistando tudo o que vai nos aproximar na nossa vida de relação. Então, a faculdade é do espírito, diz Joana de Ângeles, que essa faculdade do espírito necessita de células apropriadas, necessita que o nosso perispírito tenha uma capacidade para afastar-se mais do corpo, o que significa não estar profundamente aderido a ele. Na hora da mediunidade, o médium expande o seu sentimento para que ele possa entrar em contato com o mundo espiritual. Então, essa mediunidade, essa faculdade, desabrocha dos mecanismos profundos da consciência, alargando a nossa compreensão da vida, alargando a nossa percepção da nossa realidade individual. A faculdade depende da moral do médium? A resposta: para aflorar, não. Para aperfeiçoar-se, sim. O que é que vale dizer? Ela pode brotar em qualquer pessoa, em qualquer estágio de moralidade, em qualquer estágio consciencial, como uma necessidade de alavancar a própria evolução da criatura humana. Mas, a partir do momento que ela se instala em nosso coração, em nossa intimidade, vai requerer de nós um esforço de melhoria contínua dos nossos valores espirituais para que ela possa engrandecer-se. Senão ela vai ser colocada numa leira, como se fosse uma semente colocada num solo inadequado. É preciso adubar esse solo. Então, o adubo vai representar exatamente o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso esforço para valorizar exatamente aquela oportunidade que a vida está a nos oferecer. Então, isso é uma questão que a gente pode perfeitamente compreender. A mediunidade brota em qualquer terreno, mas, depois de brotada, é preciso o adubo do esforço, do desenvolvimento moral, do trabalho com a criatura humana para que ela se aperfeiçoe. Senão ela afana-se. O solo, a aridez do terreno vai fazer com que essa mediunidade desapareça, ou pelo menos produza frutos amargos, expressões negativas e desagradáveis. Como a boa moral do médium favorece a mediunidade? Atraindo os bons espíritos
e afastando os maus. Por quê? Porque há um processo de sintonia. Nós sabemos que a sintonia no processo da mediunidade existe. Não quer dizer que um espírito de maior valor moral não possa se comunicar com um médium que esteja no estágio inferior a ele. Mas é necessário que haja uma certa semelhança. Por exemplo, uma pessoa de nível 9, do ponto de vista moral, se pudéssemos colocar isso numa equação matemática. É claro que essa pessoa pode se comunicar com um médium que se esforça para subir, por exemplo, até o nível 6. Mas, se o médium quer ficar ou não pode ir além disso, colocando-se num patamar muito baixo, então a sintonia não se estabelece. Então, há um processo da sintonia. Quando o médium desenvolve o seu aspecto moral, então ele afasta os espíritos negativos e, logicamente, aproxima-se das expressões mais altas da vida, aproxima-se dos bons espíritos, criando clima favorável, psíquico às comunicações. É claro que uma mente em tumulto não pode estabelecer uma boa comunicação. Então, o médium deve estar numa situação tal, como se fosse um lago tranquilo. É essa a condição da mente do médium. Um lago tranquilo. Porque um lago em agitação, uma lâmina d'água em tumulto, naturalmente, ela não oferecerá a cristalinidade necessária para que a mensagem possa aparecer, se manifestar. Reforçando também o nível energético do perispírito. Todas as expressões negativas da nossa personalidade dificultam o contato, o entrelaçamento espiritual. O nosso perispírito fica maculado por miasmas, por estados vibratórios negativos, quando a nossa vida moral tende a baixar o seu perfil vibratório. Também melhorando a organização das ideias na mente do médium. O médium, com a mente confusa, com um estado de inquietação emocional, vai naturalmente criar dificuldades para a comunicação. Qual a razão dos sofrimentos que acompanham a mediunidade? Só tem dois aspectos a considerar. São inerentes aos próprios médiuns. Todos nós somos almas que temos compromissos do nosso passado espiritual. Reencarnamos com as matrizes da nossa personalidade ainda em processo de renovação. E é natural que essas inquietações, o nosso estado emocional, atraiam os sofrimentos, atraiam presenças espirituais negativas, provoquem estados de intranquilidade. E, naturalmente, os espíritos que são atraídos por essa semelhança vibratória vão, naturalmente, aumentar o sofrimento do próprio médium. Mas os outros sofrimentos são caracterizados pelo processo social, pelo desconforto de uma comunicação mais difícil, pelas dificuldades do preconceito, por tudo isso que possa aparecer na vida do médium, visam promovê-los. Quer ver uma coisa interessante? Tem médios que dizem assim, 24 horas, 12 horas, 36 horas, antes das comunicações, eu começo a sentir-me mal. Por que que isso acontece? É pela presença das entidades espirituais. E para que serve esse sofrimento? Esse sofrimento
representa para o médium uma oportunidade de colaborar com aqueles que estão sofrendo mais do que ele. E naquela troca de energias, enquanto aquele pequeno desconforto se lhe acomete, o outro está se renovando. E aquele sofrimento, naturalmente, serve como uma contribuição excelente para diminuir as suas dívidas kármicas. Então, não há ninguém aqui na Terra que esteja sofrendo injustiças. Não há por que temer a mediunidade, até porque não existem somente sofrimentos na vida dos médiuns. Os médiuns têm grandes alegrias, experimentam grandes momentos de felicidade em contato com os benfeitores espirituais, na certeza de que estão cumprindo um dever de melhorar o estágio moral da própria humanidade. Então, é uma coisa perfeitamente compreensível que o médium, entrando em comunhão com uma entidade enferma, por exemplo, ele experimente um pouco daquele constrangimento, daquela dificuldade. É como o médico, a enfermeira, a assistente social, no Ministério de Auxílio, onde se dedicam, vai experimentar naturalmente algumas dificuldades, mas que elas imediatamente poderão superá-las. E pela própria satisfação do dever cumprido que elas experimentam. Então, tudo é promoção. É promoção e é um trabalho de amor, de dedicação à própria misericórdia divina que nos ensejou a oportunidade da evolução. O que acontece se o médium desistir? Outra pergunta. Depende do que ele fizer de sua vida. Às vezes a gente diz assim, olha, você não pode deixar de ser médium. Se você não aceitar o compromisso da mediunidade, você vai sofrer coisas terríveis em sua vida. E cria um ambiente de terrorismo. Ninguém é obrigado a aceitar a mediunidade. É uma questão de opção. Agora, sabendo que aquela oportunidade lhe foi trazida pela misericórdia divina, porque o exercício mediúnico é a melhor opção. Então ela chega na casa espírita, muitas pessoas chegam na casa espírita querendo se livrar da mediunidade e chegam às vezes perguntando, como é que eu tiro isso de mim? Então a gente tem que dizer, olha, nós não sabemos como é que se tira nada, nós não botamos, então não somos nós que tem que tirar coisa nenhuma, mas estude, vamos examinar a questão, verifique o que é a mediunidade, não precisa você exercitar imediatamente, não, você vai estudar, você vai conviver conosco. Então essa compreensão de que a mediunidade é a melhor opção, ela mesmo vai perceber quando estiver examinando as questões relativas à mediunidade, compreendendo a sua finalidade. Agora tem uma frase aí, sentindo-se sem forças para perseverar no ensino espírita, é melhor que se abstenha. É uma frase do Espírito Pascal, está no Livro dos Médiuns, quando ele diz, se a pessoa realmente não estivesse sentindo sem forças, a mediunidade criando-lhe embaraços, e ela não deseja passar, ou não tem forças morais para abandonar os vícios, as dificuldades, os problemas, o comportamento com que habitualmente ela vive a sua própria vida, é melhor que se abstenha a desfigurar a própria mediunidade e perder uma grande oportunidade de progresso.
Com quais espíritos o médium vai lidar? Os semelhantes a ele mesmo, pela sintonia natural, suas vítimas para reparação. Todo médium ostensivo, ele tem uma clientela espiritual que vem das suas encarnações passadas. Essa clientela espiritual, naturalmente, quando a mediunidade abre-se, então o médium vai trabalhar os seus compromissos. Vencidos esses compromissos, e ele continua na tarefa, e vem os amigos novos, cada espírito que ele atende em sofrimento, cada socorro que ele plante na alma de alguém, é necessariamente um amigo que ele faz. Depois ele pode se abrir aos seus afetos, um pai, uma mãe, espíritos que lhe foram familiares em outras vidas. Então, abrir o coração para escutar essas almas queridas é uma grande felicidade. Os inimigos do bem para os momentos da desobsessão, quando ele funciona como um emissário do mundo espiritual para trabalhar essas conversões, esses esclarecimentos, ou deter, muitas vezes, a sanha dessas entidades perturbadoras. Então, esses apontamentos que nós trouxemos significa realmente uma reflexão para que a gente possa perceber a importância da vivência mediúnica e estabelecer em nosso coração, em nossa alma, um amor, um respeito muito grande a essa faculdade abençoada que Jesus, que Deus facultou a cada um de nós. E compreendendo, fazendo uma breve alocução ao princípio da nossa fala, que todos nós somos médiuns. Todos nós temos tarefas ostensivas para dar passividades às entidades espirituais, e muitos de nós que não temos essa disponibilidade, estamos a serviço da vida para realizar um trabalho de sintonia com os nossos amigos espirituais, para sermos cada vez melhores e para realizarmos um trabalho de regeneração moral da própria humanidade a partir da nossa transformação interior. Que Jesus nos abençoe.